Estamos no ar com mais um Meio Norte Repórter. O assunto de hoje, muito importante, debatido em todo o país. Redução da maioridade penal. São jovens na mira de todos nós. Esse é um assunto, Kátia, que nós debatemos todo dia, na universidade, na rua, na praça, no lanche, não é verdade? Porque é importante mesmo. É verdade, Pedro. Com o aumento da violência, tendo os adolescentes cada vez mais como os protagonistas dessa história, esse é o assunto do momento. E esse assunto, ele tem tido bastante divergência, Pedro. Para os defensores dessa ideia, a ideia é atender um clamor da população e, ao mesmo tempo, tentar barrar a onda de violência, como eu falei ainda há pouco, muitas vezes tendo os adolescentes como protagonistas. E muita gente é contra toda essa ideia, porque acredita que as políticas públicas é que são o caminho para que a gente possa trazer qualidade, ressocialização e inserir esses jovens novamente na sociedade, Cátia. Verdade. A nossa equipe, ela conversou com instituições e representantes de entidades que falaram sobre essa questão. E esse é o tema de hoje do Meio Norte Repórter, várias reportagens para você e assim você vai formando a sua opinião. Quero falar do Hospital de Olhos Francisco Vilar, que está com você a qualquer tempo, em todas as ocasiões. Você sabe, Pedro, que é muito importante, como é legal a gente ver os bons momentos da vida com uma bela visão. E tem uma palavra importantíssima nesse setor, prevenção. Procure sempre um hospital dessa magnitude, dessa qualidade que é o Hospital de Olhos Francisco Vilar. Exatamente, que tem uma equipe liderada pela doutora Raquel Vilar, pelo doutor Vilar. Então, só pode dar tudo certo, não é? Exatamente. Recentemente o hospital, Pedro, ele foi premiado. Uma empresa pesquisou junto com os empregados do Hospital Francisco Vilar, que disse que o hospital é o melhor local para se trabalhar. Um abraço a todos desse hospitalzão. Olha, ainda há pouco a gente falou, redução da maioridade penal. Uma discussão imensa hoje em todo o país, Kátia Rodrigues. Exatamente, Pedro. E toda essa abordagem ela já está sendo discutida na Câmara dos Deputados, que já formou uma comissão especial para debater essa questão, que pretende alterar a Constituição brasileira para punir com mais rigor os adolescentes que cometerem infrações. Vamos ver. A PEC 171, proposta de emenda à Constituição que pretende reduzir a maioridade penal no Brasil, estava há 20 anos parada na Câmara dos Deputados. Mas nos últimos dias ganhou repercussão no noticiário nacional. Dos grupos que são contrários, vieram as manifestações. A nova legislatura decidiu acelerar as votações logo depois das manifestações que ganharam o Brasil, que reivindicaram, entre outras pautas, o combate à corrupção e a punição de adolescentes que cometem crimes. O entendimento da Frente Parlamentar da Segurança Pública, composta por ex-militares, delegados e conhecedores da segurança pública, é o de que os adolescentes que cometem crimes violentos devem responder como adultos. Por isso, a proposta da PEC 171 quer reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O deputado federal Silas Freire é um dos defensores desta medida. Nós não temos mais como adiar isso. Sociologicamente pensando, é incorreto. O correto era investir em escolas. O correto é termos uma estrutura educacional que não permita que o adolescente vá para o crime. Mas nós não podemos nos enganar, nós não vamos mudar a nossa estrutura educacional de hoje para amanhã. Se melhorarmos, a gente retorna. Isso já aconteceu em outros países, inclusive no Brasil. Então, mas hoje a maioridade penal, aos 16 anos, ela é necessária para dar um choque para o fim da impunidade. O deputado explica que após a admissibilidade da discussão pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi criada uma comissão especial que, no prazo máximo de 40 audiências, vai ouvir setores da sociedade para chegar a um consenso, uma proposta ideal, que só depois será votada 2 vezes na Câmara e em 2 turnos no Senado, para, se aprovada, ser transformada em lei.
Ele defende que os adolescentes que cometem crimes hediondos sejam emancipados penalmente e respondam pelo crime como adultos, mas acredita que, enquanto de um lado o Estado deve estabelecer limites, do outro, defende que o Estado também ofereça oportunidades para que o jovem tenha condições de optar por outros caminhos que não seja o crime. Eu acho que tem que ter limites, né? Eu acho que precisa dar limite. Até na nossa casa, os nossos filhos têm que ter limite. A sociedade, quem não consegue viver sobre as regras da sociedade, tem que viver alheia a ela. Nem que para isso tenha que ter a sua liberdade retida. O tema divide opiniões. Djan Moreira é conselheiro tutelar há 2 anos. E para ele, o Estado admite que é incompetente se deixar essa proposta ser aprovada. O conselheiro sustenta seus argumentos tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambos os documentos prevêem garantias como a preservação da vida e a promoção da educação, saúde, lazer, segurança e cidadania, além da proteção integral à criança e ao adolescente. Ele afirma que a Constituição Federal está sendo violada ao tentarem mudar uma das cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas pelos congressistas. O artigo 228 da Constituição traz a seguinte definição: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. No nosso entendimento, o que essa proposta, com todo o respeito à Câmara dos Deputados, é uma imoralidade. Por quê? O Estatuto vai completar 25 anos em julho. Para você ter uma ideia, ele é de 90. Em 93, já tinha essa PEC 171. Ou seja, 3 anos depois. Então você vê que a preocupação não é de aplicar a verdadeira lei que está aqui no artigo 227, que é a Constituição Federal, e o 228, que fala realmente da situação, colocando a inimputabilidade, né? O que a CCJ fez na última sessão foi estuprar a Constituição Federal. Está estuprada a Constituição Federal. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro. Ele tem as medidas para aquele adolescente que comete ato infracional, que está em situação da lei. O conselheiro mostra que no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente estão as medidas socioeducativas punitivas para os atos infracionais. Estão previstas advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, além de internação em estabelecimento educacional. Djan afirma que falta cumprir a lei e que colocar adolescentes nos mesmos ambientes de adultos vai se criar um problema ainda maior. O Estado está mostrando mais uma vez a sua incompetência, né? E não sou só eu, Djan, conselheiro, que diz não. Vários especialistas renomados mostram que o Estado, leia-se governo federal, governo municipal, governo estadual, o próprio poder legislativo, cometendo esse estupro na Constituição Federal, estão realmente mostrando a sua incompetência. Por quê? Você pega a Constituição Federal, está lá no artigo 227, garantir vida, saúde, educação, alimentação à criança e adolescente com absoluta prioridade, só no papel. Outra lei importante, o Estatuto, referenda, não é? O que diz na Constituição Federal. Só no Brasil, país como o Brasil, que é preciso um rol de leis para poder garantir uma coisa que já está dito na Constituição Federal. Então, isso mostra a sua incompetência. O que nós precisamos é que tenha uma educação de qualidade, que tenha realmente as políticas públicas e que vá combater os traficantes. Depois de admitir na discussão sobre a redução da maioridade penal, uma comissão especial foi criada na Câmara dos Deputados para discutir com a sociedade civil organizada e órgãos da Justiça de que maneira a discussão será conduzida e se é viável a redução da idade penal e como isso deve acontecer. As audiências públicas são realizadas sob o calor de um grande debate entre os que apoiam e os que são contra a redução da responsabilidade penal, que hoje é de 18 anos e passaria, se aprovada, a 16 anos. A legislação, ela não pode ficar engessada, como bem disse
o nosso constitucionalista, doutor Fabrício Juliano. Ela não pode ficar engessada, ela tem que caminhar, ela tem que acompanhar a evolução dos tempos. E não se trata só de redução, não. Tem que extinguir a maioridade penal, porque a menoridade penal, hoje, ela está deturpada. Vamos analisar caso por caso. Aqueles elementos violentos que praticam crimes, que são reincidentes, que são periculosos, eles têm que ser tratados de uma forma diferente, senhor presidente. O dever das pessoas de bem desse país é oferecer uma possibilidade de recuperação para os que cometeram delitos, que devem sim ser punidos, mas que devem, antes de tudo, ter uma porta aberta para se ressocializar, para se reintegrar e para, ao sair da prisão, prestar um serviço de valor para a sociedade e poder sustentar suas famílias com um trabalho honesto e trabalho digno. E essa casa tem o dever, portanto, de, para permitir essa possibilidade de ressocialização, de reintegração dos presos, para o bem da sociedade em primeiro lugar, aprovar esse projeto de lei e garantir que, além do trabalho, o estudo conte também para a remissão da pena. 21 dos 27 deputados federais que compõem a comissão são a favor da redução da maioridade penal, ou seja, 77,8%. Os outros 22,2% são contrários e entre os 21 deputados que são contra, 51% defendem a redução somente para crimes hediondos, como homicídio qualificado ou latrocínio, roubo seguido de morte, estupro e sequestro. Outros 25,9% acreditam que a redução deve abranger qualquer tipo de crime. Os dados fazem parte de uma pesquisa que foi realizada pela agência Câmara. 93%, mais 93% da população do país deseja a redução da maioridade penal. Em Goiás aconteceu um caso bárbaro, não é, um adolescente e gravado por outros adolescentes, né, foi barbaramente assassinado por uma briga local. E nós não podemos mais conviver com essa situação no nosso país. Hoje os crimes mais bárbaros, segundo o Ministério da Justiça, são cometidos por esses menores de 18 anos de idade. E esse parlamento, senhor presidente, ele não pode ficar, não é, alheio a uma discussão, um debate tão importante e que a sociedade deseja. Eu sou contra a redução da maioridade penal porque vai colocar jovens adolescentes na cadeia. É necessário que a gente haja um ajuste, principalmente no Estatuto da Infância e da Adolescência, para que a gente possa, inclusive, fazer um benefício social maior à população. Imagina se lá onde tem os poções de problemas, aonde tirou o negro, por exemplo, da senzala, colocou na favela, colocar escola, colocar possibilidade que ele possa amanhã ter sua empresa, ou ele amanhã possa ter seu curso superior. Nós vamos mudar esse panorama dessa sociedade. Só reduzir a maioridade penal não resolve o problema e nós vamos ter outros problemas muito mais graves do que somente a gente reduzir a maioridade penal. Precisa discutir mais. A princípio, eu sou contra. Quero falar da Hot Shopping, uma empresa ligada ao grupo Hotsat. São 20 anos de muito conhecimento. Lá você encontra especialmente caixas acústicas, você encontra também todas as câmeras que monitoram e fazem a segurança do seu patrimônio, seja a sua residência ou a sua empresa. Kátia e tudo mais. Lá também tem os climatizadores. Daqui a pouco a chuva vai embora e aumenta o calor, não é isso? Em Teresina são dois endereços, né, Pedro? Para melhor servir o cliente. Na Avenida Miguel Rosa, bem próximo à Avenida Walter Alencar, e a outra na Homero Castelo Branco, em frente ao antigo River. E não vamos esquecer que lá também tem os geradores, não é, Cátia? Nesse tempo. Então dá uma passadinha em qualquer uma das lojas Hotsat. Um abraço ao Peron, que é o gerente, um abraço ao presidente do grupo, que é o Júnior Albuquerque. E veja, depois do intervalo, nossa equipe acompanhou de perto, Pedro, o que pensam os líderes de algumas igrejas em Teresina. E nós ouvimos um representante da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Piauí. E vamos ver já já o que eles pensam sobre isso.